movimento Paulo, espírita, né? você conheceu o médium Jorge Risini também? Eu tive um contato com Jorge Risini que foi interessantíssimo. Eu conhecia ele das suas obras, de ler os seus livros, antologia, né, que ele fez de poética, e depois eu tive uma felicidade muito grande. Eu dirigi uma revista durante 7 anos, espírita, que era distribuída nas bancas de jornal, né, era Universo Espírita. E o Risini foi articulista. Então eu tinha um convívio praticamente semanal, né? E eu até tenho 2 lembranças interessantíssimas, né? Nós fomos em São Paulo, num bairro mais distante, vivenciar um fenômeno mediúnico numa casa que estava aquela efeitos físicos de pegar fogo as coisas. E eu fui com ele visitar o local e quando nós fomos, a casa já estava praticamente toda destruída. Falamos com um bombeiro, né, que pegou fogo na geladeira. O bombeiro falou para a gente assim, é impossível pegar fogo numa geladeira. Não tem substância que queime ali. E você conhecer a personalidade do Risini, né? Eu estava com uma repórter entrando por uma porta que parecia de filme de terror no final de tarde, né? Tudo queimado. Você acredita que ele deu a volta sem que nós percebêssemos, entrou pela janela de um quarto e quando a gente foi entrar na casa, ele aparece numa porta para nos assustar. Naquele mesmo dia, Bruno, nós fizemos todas as pesquisas, fotos, entrevistas. Quando nós descemos, alguns parentes dessa família que ali morava estavam se abrigando na garagem. E aí o Risini chegou para eles e perguntou assim, vocês têm alguma religião? E aí eles disseram assim, nós somos cristãos. Ele falou, você se importa se a gente fizer uma oração e uma leitura do evangelho? Não importa. Ele foi no carro, trouxe um evangelho, fizemos o evangelho com as pessoas e ele também tinha trazido uma cesta básica e deixou para aquela família. Aquilo foi uma lição tão importante para mim, Bruno, porque um homem, um escritor, pesquisador da ciência espírita, inclusive, né? Fez um trabalho sério de pesquisa e não se esqueceu de aliar o auxílio e a palavra libertadora do Evangelho. Foi uma lição de vida que eu vivi junto a Risini. Eu ia perguntar também, Paulo, se você teve contato, claro, com o querido Hernani Guimarães de Andrade também, não é? Você conviveu com o Hernani, não é? Eu não convivi muito com o Hernani, mas você está buscando umas memórias minhas aí que eu estou lembrando aqui que eu nunca contei nada sobre isso, Bruno, mas vamos lá, você está estimulando. Eu montei um grupo quando jovem de estudos de transcomunicação. E nós montamos a câmera Killian, montamos tudo aquilo que o Hernani publicava. Eu tinha alguns amigos que tinham conhecimento de eletrônica, nós reproduzimos esses experimentos todos, da Killian, tudo. E a gente ligava para o Hernani para pegar orientação. Né? Então, uma das coisas interessantes é que a gente via a disponibilidade de pesquisadores e médiuns espíritas, mesmo jovens como nós, né, interessados, com dificuldade conseguíamos um contato e recebíamos a instrução que eles davam. Né? Então, eu acho que hoje é fundamental que aquele que trabalha a questão espírita seja atento a 2 coisas, Bruno. Primeiro, todo trabalho espírita tem que ser filantrópico. Sim, de graça. A não ser que você seja um profissional que presta serviço, por exemplo, para uma TV, para uma rádio, claro, né, espírita. Mas o pesquisador e divulgador, palestrante espírita, não pode viver desse valor. Porque o que ele fala tem que ser completamente livre, de acordo com as suas convicções. E a segunda coisa, o espiritismo é uma doutrina de acolhimento. Então, quem propõe a palavra espírita tem que ser o último a sair do ambiente onde o espiritismo foi estudado, dando atenção a todos aqueles que pedem, né? Porque você tem que associar ao espiritismo a sua convicção de que está tratando de uma proposta que é importante e libertadora.
Então, a pessoa escuta a palavra e tem que receber o acolhimento correspondente. Perfeito. Paulo, é impressionante isso aí. O Rizzini, o Hernani Guimarães de Andrade, você está trazendo coisas que a gente não sabia, né? Não se fala muito esse outro lado desses o lado grandes humano, homens. né? Meu amigo, aí, veja bem, a gente falou de alguns, né? Mas esse eu queria pensar, né? Eu queria saber da importância dele, né? Que foi o guarda noturno do Espiritismo, né? O zelador do Espiritismo. Segundo dizem, né? Aquele pensamento maravilhoso de Emmanuel, né? O metro, que melhor mediu Kardec. Paulo, primeiro para você, Paulo Henrique de Figueiredo, que importância teve a obra desse homem? E, por tabela, aí você já vai destrinchando também a importância que teve para Paulo e para o movimento espírita brasileiro. Que importância teve, tem, Paulo, o querido José Herculano Pires, o professor José Herculano Pires? Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Herculano Pires. Quando eu participava do movimento espírita, eu estava mergulhado ali entre os milhares e milhares, centenas de milhares de espíritas que frequentam a casa espírita e conhecem essas pessoas com uma certa distância, ou eventualmente, né? Então, minha mãe ela dava aula nas casas André Luiz, no Centro Espírita Nosso Lar, aqui de São Paulo, e eu fui aluno do curso de evangelização quando criança lá, na primeira sede, né, lá em Santana. Né? E uma ou duas vezes o Herculano foi lá fazer palestra. E eu subi no segundo andar, onde era o salão, e assisti palestra do Herculano Pires com muito entusiasmo, porque depois disso, eu fui lendo as obras dele. Então, eu sempre li com muita avidez, né? E quando eu fui pegar as obras espíritas, eu li tudo o que foi publicado ali de Kardec para frente, tudo. Então, todos os nomes, Ep Sargent, Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion, todos os nomes que você pensar aí, Albert de Rochat, tudo, eu pegava toda, porque eu tinha essas coleções, né, em casa, né? E eu fui lendo todo, devorando as estantes, né? E eu cheguei nas obras do Herculano Pires. E o Herculano Pires, ele causou em mim um impacto, que foi o seguinte: a linguagem de Leon Denis, Gabriel Delany e de Flammarion eram linguagens próximas da de Kardec. E o Herculano, ele pegava as ideias de Kardec e trazia para o nosso tempo. E ele colocava no contexto da educação, da pedagogia, da cultura em geral, da filosofia. E aí ele escrevia muito, né? Então ele ia conectando com os fatos, com as pesquisas, com referências, e desenvolvia os temas e citava muitos autores. E eu comecei a ler os autores que o Herculano citava para entender do que ele estava falando. E foi isso, Bruno Tavares, que me tornou um pesquisador do Espiritismo. Foi a influência do Herculano. Porque aí eu passei a ter uma abordagem diferente na leitura de Kardec. E comecei a me perguntar, qual é o contexto do que ele está falando aqui? Qual era a referência? Né? E aí eu fiz algo inspirado em Herculano, mas diferiu em certo ponto, que foi o seguinte: o Herculano via a correspondência em nosso tempo. Eu pensei assim, o que se fala sobre isso na época de Kardec? E aí eu comecei um trabalho que durou décadas, que era de buscar o contexto da época. Quando Kardec falava de uma determinada ciência, aquele livro de ciência da época dele dizia o que mais? Então eu comecei a pegar as referências de Kardec e fazer igual eu fiz com Herculano, fazer com Kardec, e que acabou dando início às obras que eu publiquei. Mas eu tive uma felicidade de anos depois, Bruno, já de tendo um livro publicado e já está inserido ali no movimento espírita, de ter me aproximado da família do Herculano. Então eu conheci os filhos do Herculano, vários outros familiares, tive uma presença bem próxima ali do instituto que foi criado ali na casa dele, né?
frequentei aquela casa muitas vezes, e hoje, pelo CEDOR, nós estamos colaborando na preservação da documentação do Herculano. Então, eu fui fazer palestras também no Centro da Família, e então ele tem o Herculaninho, a Heloísa Pires, né? São pessoas extraordinárias. Eu gosto muito, é um apreço muito grande, me sinto muito bem perto deles, né? Meu amigo, veja bem, a importância do Herculano para o movimento espírita brasileiro, né? Um homem desse faz falta hoje no Brasil, Paulo, aquela coisa dele do cuidado e que até com amigos, com o Hernani mesmo, aquele episódio da teoria corpuscular do espírito, né? Que ele pega a obra A Pedra e o Joio, e eram amigos, né? E não deixaram de ser amigos, mas quando ele via qualquer coisinha indo de encontro a Kardec, ele não se furtava, né, Paulo? Já brinquei uma vez numa entrevista que me perguntaram muito sobre o Herculano, de que ele veio no tempo exato e foi embora na hora exata. Porque se ele viesse agora, ele ia perder a voz de tanta coisa errada. Ele ia ter tendinite nas mãos e perderia a voz. Então, ele veio numa época que as coisas ainda estavam um pouco assentadas e as ousadias não estavam indo tão longe, né? E encontrou tanta coisa para nos dar o caminho, né? Agora, o Herculano Pires, ele foi um precursor fundamental para a nossa geração, porque hoje nós estamos precisando trabalhar o espiritismo em duas áreas que ele foi mestre, né? Na verdade, três: a pesquisa, a divulgação, né, e o questionamento. Então, isso eu, como muitos outros espíritas, com você, ficamos marcados por essa postura forte do Herculano. E nós, então, temos a missão, Bruno, de passar o bastão para as gerações que estão chegando e provocá-las para que elas busquem a comunicação, que elas busquem o questionamento, né, e não baixar a cabeça